Gente, vamos falar hoje sobre os dilatadores nasais. São aqueles dispositivos que promovem uma abertura nessa parte anterior do nariz. Tem diversos modelos aí na internet, né? Alguns modelos em que você insere dentro das narinas, outros modelos em que você coloca um adesivo na parte superior. E eles prometem melhorar a obstrução nasal e o ronco. Mas e aí, eles realmente funcionam? Bom, primeiro é bom a gente ter noção de que região do nariz esses dispositivos promovem uma certa abertura. Essa região é a parte mais anterior do nariz, tá? Então, nós temos essa parte anterior aqui, pensando nessas cartilagens aqui laterais, tem uma região que tem uma pequena marcação aqui, algumas pessoas mais do que outras. Bom, essa região a gente chama de válvula nasal, que é a área de maior resistência à entrada de ar nas narinas. Então, algumas pessoas eles têm essa região um pouco mais estreita do que o normal. E isso faz com que tenha uma obstrução nasal e possa também influenciar no ronco. Portanto, as pessoas que poderiam se beneficiar dos dilatadores nasais são as pessoas que têm uma obstrução ou uma alteração na válvula nessa região anterior do nariz. Seja por alteração nessas cartilagens laterais, que elas podem colabar, né, elas podem fechar durante a inspiração, seja por desvios septais mais anteriores ou alterações na ponta nasal, né, aquela ponta nasal um pouco mais caída. Então, algumas pessoas têm essas alterações na parte anterior do nariz e que sim, elas podem se beneficiar do uso dos dilatadores nasais, porque eles promovem uma abertura exatamente aí, né? Então, esse dispositivo aqui, por exemplo, ele coloca aqui dentro da narina e ele promove uma abertura dessas abas nasais aqui. Outros dispositivos também, eles vêm com adesivos e promovem um levantamento da ponta nasal. Importante frisar que a obstrução nasal e o ronco, ele pode ter diversas outras causas. Na verdade, alterações de válvula nasal não é a maioria dos casos. A gente tem desvio de septo, carne esponjosa, adenoide, o ronco também é multifatorial, diversas outras causas que podem causar o ronco. Então, esses dispositivos, eles não vão resolver esses outros problemas, essas outras alterações. Portanto, ele tem indicações bem limitadas. E, por isso, a avaliação médica é necessária para que realmente seja identificado qual é a causa e, se for o caso, inclusive, indicar um dilatador nasal. Lembrando que alterações nessa região anterior do nariz, alterações de válvula nasais, podem ser corrigidas de forma definitiva, cirurgicamente. Então, seja porque a pessoa não tem ou não quer fazer uma cirurgia para essa correção, os dilatadores nasais podem ajudar, inclusive em alguns momentos específicos, como, por exemplo, atividade física ou durante o sono, tá? Uma forma simples da gente ter uma noção, né, de que se vai se beneficiar ou não desses dispositivos é um teste que pode ser feito. Não substitui a avaliação médica, mas já ajuda um pouco na decisão de comprar ou não esses dispositivos. Que você vai inspirar normalmente, né? Então você vai ver a abertura, a entrada do ar nas narinas e depois você vai fazer um teste novamente com algumas alterações. Então você vai levantar a ponta do nariz e vai fazer novamente uma inspiração profunda. Se você notou que fazendo isso, a entrada de ar é muito maior, é significativamente melhor do que sem fazer essa manobra, sinal de que você pode sim se beneficiar do uso dos sprays nasais. Uma outra manobra é você fazer uma abertura lateral. Então, você inspira profundamente e depois você inspira novamente fazendo essa abertura lateral. A mesma coisa, se você achou que isso alterou significativamente a entrada de ar, possivelmente também você pode se beneficiar desses dispositivos.